Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. Hoje, eu, Beatriz Damasceno, junto com a Aline Teixeira, estamos tocando o segundo episódio desse programa, que tem como espaço debater ideias, experiências e pautas que fazem parte da transformação em que estamos vivendo socialmente. E hoje a gente tem um tema muito legal. A gente vai falar da maior festa popular do mundo, do Carnaval, mas com um destaque bem importante, o protagonismo das mulheres. Tem gente que acha que o Carnaval é só lá na avenida, só a parte da festa e alegria. Mas tem muito trabalho, viu? Tem trabalho que movimenta comunidades inteiras. Gestão, economia criativa, cultura. Gente, vocês vão entender nessa conversa como o Carnaval vai além ali, ó, do que a gente vê nos flashes. E para isso a gente tem convidadas bem especiais, né, Aline? É isso aí. Fala, pessoal. Mais uma vez aqui com a Bia no Voz e Vez. Esse projeto maravilhoso que encabeçamos juntas com outras mulheres também que fazem parte desse projeto, que a gente quer trazer mesmo mulheres que são protagonistas das histórias delas, das vidas delas e que podem inspirar outras mulheres. Estamos aqui com uma dupla de gigantes, Irene Maciel, que é presidente da Imperial da Vila Penteado, e Ana Paula, que é presidente da Prova de Fogo. E elas vão contar um pouquinho pra gente sobre a história delas no samba, a trajetória e até mesmo o ser mulher dentro desse cenário, que a gente sabe que, por vezes, também é difícil. Então, eu queria começar com vocês se apresentando. Quem quer começar? Irene, então vai, é com você, amiga. Comigo, é você. bora, né? Bora. Gente, olá a todos, né, que estão aqui comigo e aí, né, acompanhando. Meu nome é Irene Maciel, sou presidente da Escola Imperial da Vila Penteado, presidente e fundadora, né, eu e minha avó. A escola tem duas Irenes, no caso, né, que a minha avó também é Irene Martes, que aos 77 anos, né, fundou essa escola. E junto à minha mãe também, né, que hoje, em memória, porque no nosso primeiro ano de desfile, ela ficou muito doente e chegou a falecer. Caramba, Irene. Sim, foi bem... Sinto muito. Foi bem trágico, assim, né, porque a gente tinha que fazer o carnaval e era a nossa primeira experiência. Não tinha nem como fugir daqui. Não tinha como fugir, porque o carnaval tem data e tem horário e não pode fugir. E a gente tinha que entregar, né, tinha toda uma comunidade envolvida ali naquele momento. E a minha mãe passando muito mal, tanto que eu não fui nem na apuração, né? Porque ela esperou eu chegar para interná-la. Mas a vontade de Deus, né? Ela continua olhando a Imperial lá de cima. Com certeza. E Ana, você? Ana? Nossa, é muita... Ouvir a história da Irene me emociona. Né, porque nós mulheres, nós temos, cada uma tem uma história, né? E eu, Ana Paula, né, Ana Paula Monteiro, sou filha de Vera Lúcia Monteiro da Silva, de Vanderlei Barros, e sobrinha de Celso Lima, e neta de Celso Monteiro. Venho também de uma família de sambistas. Eu iniciei na escola, eu tinha 5 anos de idade, porque a família já, né, a minha mãe, o meu tio, meu avô já era da escola, minha avó por parte de pai, que é a Valdivina. Então, as duas famílias eram envolvidas com a escola de samba, com Prova de Fogo. E são os fundadores, né, da escola. E eu também tenho... aquela questão de... Meu tio foi 30 anos presidente do Prova de Fogo, eu acompanhando. E jamais eu imaginei que eu fosse me tornar presidente do Prova. Olha. Né, assim... Eu achava que era impossível a Ana Paula ser presidente do Prova de Fogo, até porque nós éramos do operacional, né? A gente sempre foi muito importante no Prova, mas da parte operacional, de levar alas, de ajudar a levar carro alegórico, de ajudá-lo, né, com os componentes, fantasias, né, de confeccionar fantasia. Então, estava bem distante. E esse é o início da Ana Paula como componente, né, da escola de samba e tem mais aí para contar. Eu queria que vocês falassem
quem são vocês além, né? Na vida, vamos dizer, fora, além da presidenta, da presidiva, que a gente estava comentando aqui. Presigata. Da Presigata. Eu queria saber da Irene, fora ali da presidência, fora da escola, queria que você contasse mais de você. Então, meu amor, não existe fora da presidente, no meu caso. Eu sou presidente há 8 anos e eu não tenho... A Imperial é o que me move. Eu tenho a Imperial 24 horas por dia. Porque todo o processo é bem complicado, né? E eu abdiquei de trabalhar, de fazer uma série de situações, porque o presidente tem vários compromissos em pró à escola. Ainda mais uma escola nova, igual a minha escola tem 8 anos de fundação. Então eu tenho que fazer um network. Toda hora eu tô em reuniões, eu tô com pessoas. Então eu acabei me dedicando a mais para a escola, entendeu? Isso é mais uma prova de quando a gente fala que o carnaval, ele só não é ali em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, é o ano inteiro se preparando. É o ano inteiro. Aliás, para um processo de carnaval, a gente começa assim, tipo, agora entrega em fevereiro, mas a gente já tá com um processo para 2027, porque a gente já tem que ter o tema, tem que ver como que vai ser feito, né? Então, demanda... Quando termina um, o outro já começa tá outro. Então, acaba demandando de muito tempo, né? É que, na verdade, o que acontece? Eu sempre fui uma mulher independente, eu sou vendedora autônoma. Então, eu sempre trabalhei para mim mesma. Então, quando eu resolvi, né? Nem fui eu que resolvi. Quando eu fui tomada essa situação, porque a vontade é de Dona Irene, de ter uma escola de samba, é o sonho dela. E eu falei ali, não, tudo bem, porque eu era passista da escola de samba Vai-Vai. E rainha de bateria de bloco, né? O bloco do Salgado, meu amigo, até a Imperatriz de Jaraguá. Então, assim, não tinha esse foco. Também, como Ana Paula, nunca sonhei em ser uma presidente de escola de samba. Mas quando eu me vi com essa situação e percebi que era muita dedicação, porque eu não sou uma presidente que só demanda situações, porque até mesmo eu não tenho... O meu primeiro ano de desfile não tinha verba nenhuma. Não tinha subsídio. Então, eu trabalho com voluntários. E os voluntários querem ter uma pessoa ali na frente, porque não tem como eu mandar um voluntário para fazer uma situação e eu ficar na minha casa. Então, toma-se bastante tempo. É preciso liderar, né? Essa é uma liderança ali à frente daquele grupo. Além de estar uma liderança, é um acolhimento, né? Uma troca. Porque a pessoa tá ali doando o tempo dela, deixando de ficar com a família dela, tirando todos os compromissos. Então, eu acho que é justo, né, eu estar lá do lado. Sim, eu acho que é o mínimo, né? Porque eles estão lutando, vamos dizer assim, pela escola, mas pelo meu projeto. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é estar lá. E agora uma pergunta, Dona Irene está feliz Ela com é o projeto? Para você ter noção, a Dona Irene não tem mais sala de estar na casa dela. A Dona Irene costura. Ela é a costureira da escola. Eu tenho uma outra costureira, que é a Mônica, uma fofa. Já está ali há 3 anos fazendo um trabalho comigo. Mas tem a Dona Irene, que ela começa a costurar, assim que é o projeto, ela já tem a costura. Então, ela tirou o sofá da sala. Tem 3 máquinas na sala que ela faz. Ela é a doida até no Natal ela estava costurando. Gente, vó, então tá realizada a avó. Vó, para um pouquinho. Não, tem que ver tudo pronto, porque senão eu não fico tranquila. Ela o sonho dela realizado, né? Que legal, parabéns. Sim. E um sonho que se sonha junto é mais gostoso, né? Na verdade é o sonho dela que eu falo isso. É o sonho dela que se tornou meu e que se tornou nosso. Porque tem muitas pessoas envolvidas, né? Tem vários colaboradores. Ana, eu queria que você contasse, você, nesse papel, também vive integralmente para a escola, consegue ainda ter aí, a Ana em múltiplas funções, personalidades, tarefas. Como tem sido a sua rotina hoje? Então, a minha rotina hoje é 100% prova de fogo, né? Mas eu consigo conciliar o meu trabalho, até porque eu sou autônoma também, né? Profissional liberal. Tenho uma empresa de consultoria previdenciária também. Então, eu consigo, num período, né, conciliar o prova com o meu trabalho. E a Ana Paula, né, como a Irene falou, né, não existe... A gente não consegue separar. Né, até porque eu uno o prova com o meu trabalho, né, eu converso com os meus clientes. No final do ano passado foi muito interessante que eu, conversando com uma cliente minha, falei para ela que estou como presidente do Prova. Ela ficou super feliz porque as clientes, elas acabam sendo amigas, né?
porque me ligam para desabafar tudo, e eu falei para ela, né, nossa, eu estou como presidente do Prova, né, aí ela falou, eu até consegui uma parceria de uma cervejaria através dela, né, então ela falou, olha, liga para fulano, então dá pra gente unir, né, e mostrar até para as pessoas, né, que não conhecem escola de samba, entender que escola de samba também é uma empresa. Sim. Funciona como uma empresa. Funciona como uma empresa, né? Então... Tem toda uma cadeia de pessoas de trabalho. Exatamente. Sim, é uma empresa trabalhosa. Trabalhosa. Então, eu consigo conciliar e trazer até os clientes, né, para a escola de samba. Né? Então, quando eu penso dependendo do cliente que eu converso, eu já estou pensando assim, poxa, é um potencial patrocinador, parceiro, né? No final do ano passado, eu fui contratada por uma empresa de telemedicina para atuar, né? Mas eu já penso no Prova. Por quê? Porque existem muitas pessoas do Prova que precisam também ter o apoio, né, hospitalar, né? Sim. E que não têm acesso. Né? Muitos reclamam do SUS, mas eu não tenho do que reclamar porque eu já viajei para outro estado e eu vejo que em São Paulo o SUS funciona. Mas, muitas vezes, o próprio componente, ele precisa ser atendido rápido. E a telemedicina, ela te fornece isso, né? Ela te proporciona isso. Então, eu uni trazer a telemedicina para o Prova e parceria, né? Falei, olha... né, tô precisando de um apoio. Então, assim, não existe mais separar. Tá sempre com a cabeça no Prova. No Prova, né, trazendo benefícios falar, pro gente, Prova. que a Ana Paula é advogada. Sim. Ela também trabalha com questão de mulheres em violência. E é interessante, né, você até falou de uma das clientes que você atende, que você está num lugar de representatividade. Até para aquela mulher que às vezes está passando uma situação de violência, num relacionamento abusivo, e olhar para vocês, mulheres, em lugares de poder, de destaque, isso também é uma coisa que dá de exemplo para outra mulher. Então, parabéns pela coragem de vocês de entrar e pelo trabalho de vocês, né, Bia? Com certeza. É importante contar que elas integram escolas que são do Carnaval dos Bairros, né? Sim. Parte da UESP. A Aline tem um trabalho muito próximo, uma relação muito próxima com a UESP também. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, trouxessem esse contexto, por quê? A Com Brasil TV, ela transmite no Brasil inteiro. Então, a gente está aqui falando, a gente está em São Paulo gravando. Mas o carnaval, ele toma conta dos bairros, né? É muito maior, é uma festa muito grande. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa atuação das escolas dentro do Carnaval dos Bairros, onde vocês atuam, onde desfilem, para a gente trazer essa contextualização para quem está assistindo também. Porque muita gente confunde a Liga das Escolas de Samba com a UESP. Sim, né? sim. Então, eu já sei a diferença, né? mas... Acho que a maioria das pessoas não sabem essa diferença, né? Pode falar, Ana. Manda ver, né? Então, a UESP, ela é a matriz do samba. A escola de samba, para chegar na liga, ela tem que passar pela UESP. Sem a UESP, não existe só escola de samba. Então, eu respeito muito a UESP. É óbvio que a gente quer chegar no patamar onde o Prova sempre esteve, né? Que o Prova é a escola de samba de AMB, de desfilar no AMB, né? Sempre desfilou Grupo 1, antigo, e Acesso. Então, ficava entre a UESP e a Liga. Então, a gente sabe os dois. Mas eu valorizo muito a UESP, né? Porque eu deixo claro, sem a UESP não existe escola de samba. E as escolas de samba que estão no grupo de elite hoje passaram pela UESP. Todo mundo passou por esse caminho. Todo mundo passou pela UESP, né? Então, assim, estar hoje desfilando no grupo de acesso 1 da UESP, para mim é um desafio, né? Como eu comentei fora do ar, assim, eu acho que tinha que acontecer isso para eu me tornar presidente do Prova, né? E quando eu assumo o Prova, eu assumi com o pensamento de desconstruir para construir, não perdendo a essência, porque o Prova é uma resistência cultural, né? Assim como a Irene falou, que preza pelo povo, né, da religião dela, né? Eu falo dela, mas fez parte um momento da minha vida. Hoje eu sou cristã, mas eu respeito porque é meu, é da minha raiz. A gente nasce, eu falo que a gente nasce com o axé,
né? A gente Verdade. já nasce com axé. Aí cada um vai para um caminho que se identifica na parte da religião. Mas a gente sempre fala do povo preto, né? O nosso tema esse ano, a gente está falando do Tim Maia, que era um homem negro, que tem uma representatividade, né, na área musical, black. Então eu não estou fugindo, né? Não. Estou valorizando os homens pretos e as mulheres também, Claro. né? E para minha surpresa, esse enredo, ele cresceu de uma forma onde hoje o Prova está sendo assim procurado pelos componentes, né? E a gente está com dificuldade porque a gente não tem fantasia. Né? Um bom problema, Um bom então. Que bom, problema, né? Que né? bom. Esse é um Então, problemaço. assim, a gente está no resgate da comunidade, né? Nós temos a ala das baianas, né? Nós temos coordenador de baiana. Então, dentro da experiência que eu tenho, né? Até profissional, jurídica, eu estou conduzindo Prova de uma forma que eu queria muito que meu tio estivesse vivo para ver isso. Com certeza estaria orgulhoso. Né? Eu faço um convite para as pessoas também participarem e acompanharem. Eu, pela primeira vez, acompanhei o ano passado. Eu fui no carnaval Sim. da UESP. Eu fui na Vila Sônia assistir. Eu fiquei encantada, assim. Eu não lembro a escola, mas tinha uma escola que, assim, eram as crianças, algo no Alice no País das Maravilhas. Eu lembro disso, assim. Eu fiquei encantada, apaixonada, assim, porque você se envolve, né? Você se envolve com a cultura, com o enredo, com aquilo que está sendo apresentado. Te traz memórias, né? Porque a gente fala, essas memórias para mim de infância, da magia, que é isso que a cultura também traz pra gente, né? Então, você sente aquela história. Como você fala do Tim Maia, eu tenho certeza que muitos fãs vão ficar encantados e descobrir também, porque o carnaval, ele também apresenta histórias que muitas vezes a sociedade não conhece. Então, é uma vitrine para a gente contar novas histórias também, né? É muito importante isso. E eu queria saber o tema da sua escola, Irene, É agora. verdade. Ou pode falar, Irene? Posso, claro, tem que exaltar e falar do meu tema sempre. Na realidade, esse ano a gente vai falar de Pai Pércio de Xangô, que é um grande babalorixá, um ícone, né? No nosso caso aqui, dentro da religião de matriz africana. Vamos falar de Xangô, porque ele era de Xangô, e da Bahia, porque ele foi iniciado numa casa da Bahia, que é o Axé Oxumaré. E como vocês perguntaram da questão também de que muita gente não sabe dessa divisão, é porque realmente existe, né? Na UESP, foi como, né, a Ana falou, começa tudo pela UESP. Eu sou nova no carnaval, né? Eu não tenho a Imperial não tem a mesma idade do Prova. Então a gente começou também, passou pelo processo, né, para entrar para a UESP. E sou muito grata a toda a diretoria, que é uma diretoria exemplar, cada dia em crescimento, né? O apoio também do nosso presidente de honra, que é o Ricardo Teixeira, que também faz todo um apoio ali nas questões das manutenções, né, do que a gente precisa. E eu tô com esse tema maravilhoso, né, exaltando a minha religião, que eu sou uma mulher de candomblé, tanto eu quanto a minha família. Eu tô no candomblé desde os 5 anos de idade, minha avó desde os 7. Então, todo ano a Imperial é pica um terreiro, né? Sempre vem falando ali do que a gente traz, e que são pessoas que são notórias, mas não de tão visibilidade, em função de que a religião de matriz africana tem um pouquinho de preconceito, como a gente sabe. Todo mundo já pegou um docinho da festa de Erê, todo mundo dá um pulinho no Ano Novo, na questão de Iemanjá, mas a macumbeira sou eu, entendeu? Sim. Então tem essa situação, mas eu continuo ali firme e forte na minha bandeira de trazer a religião sempre em pauta. Para vocês verem como é importante vocês trazerem o que cada uma está trazendo, mesmo que você fale, são temas distintos, Sim, distinto. mas que se conectam, né? E como é importante a gente ressaltar a cultura brasileira, porque o carnaval, gente, ele se manifesta em diversos estados de formas diferentes. Hoje a gente tem uma pluralidade, seja nos bloquinhos que a gente vê, seja no desfile na avenida, o carnaval dos bairros da UESP, tudo ressaltando o quê? A cultura, esse movimento. E essa cultura, ela movimenta uma engrenagem muito grande. Por quê?
quê? A gente sabe que devolve para a cidade, para o estado, movimenta a economia de uma forma grandiosa. Eu vou trazer os números ao longo da conversa, mas eu queria que vocês falassem também por quê. A gente sabe que tem motorista, a gente sabe que tem segurança, a gente sabe que tem costureira, a gente sabe que muitas pessoas são ali, movimentam a economia, são afetadas, né, dentro da comunidade, financeiramente e socialmente também. Sim. Porque o desenvolvimento dessas pessoas a partir da cultura, porque a cultura, gente, ela é ampla, né? Sim. Então a gente precisa entender que e conhecer também do outro e respeitar. É o que você falou. Quando você traz isso, a gente vê como é importante o respeito e como a gente evolui ouvindo o outro. Sim. E essas histórias que são apresentadas também. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como funciona aí ao longo do ano esse movimento de profissões, de profissionais também, né? No meu caso, como já havia falado, eu movimento a escola o ano inteiro, né? Que eu me dedico a isso 24 horas. Então, tem toda uma movimentação com ensaio, com eventos que são feitos também na escola. Eu gosto muito de fazer eventos, né? Então, tem os eventos, tem o ensaio e quando vai chegando no processo, assim, eu funilando mesmo o carnaval, tem costureira, aderecista, tem o guincho, porque o carro tem que se locomover, tem o transporte dos instrumentos da bateria, tem o transporte da fantasia. São N situações que a gente entra aí no mercado, né? E que o dinheiro devolve, né? Sim, Tudo que a gente pega não é para si próprio. Isso não existe. No carnaval é um repasse, né? Que depois a gente faz a prestação de conta e que é ali todo detalhado, o repasse. Porque tem que comprar tecido, tem os acabamentos, tem a ferragem, né? Como a Aline estava falando, é um trabalho manual. É bem né? artesanal Artesanal, também, né, Às vezes você leva um dia para fazer uma fantasia. Nossa Senhora. Porque tem muitos detalhes, né? E quando você faz a parte de criação, você também tem que imaginar o que representa a fantasia. Então, assim, é um trabalho de muita dedicação e de muito amor. Se você não tiver amor, você não consegue fazer, não. Se você for fazer o trabalho pelo trabalho... Não, tem que não ter sai. vocação para isso. Tem. Eu queria fazer um adendo do que você falou anteriormente sobre a questão de vocês falarem sobre a cultura, né? Do povo preto e até mesmo na questão das religiões de matriz africana. Eu tive a oportunidade de, uma certa vez, entrevistar o Nenê, que é o presidente da UESP, aliás, um grande amigo, Sim. meu parceiro de trabalho, Nenê, um beijo para você. E ele falou muito sobre essa questão, né, do quanto é importante para a comunidade negra, preta, não sei como que vocês preferem que fale, mas de mostrar a cultura, porque quando a gente coloca isso e fala, por exemplo, sobre a questão da religião. Sim, tem que falar, É muito né? preconceito, Sim, né? muito. Infelizmente, existe esse preconceito contra as religiões por ser do povo preto. Isso Exatamente. é um absurdo. Exatamente. Porque, né, só porque vem de uma determinada população, a gente vai endemonizar, né? Falar que é macumba. Sim. E aí, no ano novo, eu tô lá de branco, pulando 7 dias, como você falou, né? Porque se não tem... E sem se tem todo saber esse- o porquê que você tá fazendo Sim. isso e de onde que vem isso. Exatamente. Essa raiz. Exatamente. Eu cresci muito com religiões de matriz africana, porque minha avó, ela se dizia católica, mas era a maior devota de Iemanjá. Então, a gente cresceu ouvindo músicas de Iemanjá e tudo mais. E eu tenho essa conexão com Iemanjá. E porque naquela época também ela nem podia dizer que ela não era católica, né? Sim. Ela já não está mais entre nós, mas a gente cresceu muito dentro dessa cultura. E aí, mais futuramente, ao longo da vida, eu fui eu mesma, né? Seguindo meus próprios passos, com a Umbanda e tudo mais. E eu vejo o quanto ainda tem esse preconceito. Então, é muito importante o trabalho de vocês de trazer a cultura preta, falar sobre a religião, para que a gente vá desmistificando tudo isso e também reconhecendo os artistas, reconhecendo a religião. Eu falo como, né, no lugar de uma pessoa branca, mas é importante, porque se você for conversar com pessoa... mas quem é uma pessoa negra que você tem como ídolo? E a pessoa não sabe responder. Não Sim. sabe. Não sabe. E é Não sabe. notório, e assim, e as coisas têm que acontecer a partir realmente das pessoas brancas. Eu Sim. tenho essa noção. Porque se o branco apoiar, não é uma causa, é o correto, gente. Está junto. Tá gente. junto. O racismo Valorizar. não pode existir. Esse preconceito também de religião também não pode existir. Eu sou de candomblé, mas eu adoro um hino. Acho lindo. Sim. Né? Porque eu gosto aquela entrega, primeiramente a Deus. Sempre que eu falo Deus e os orixás, eu sempre agradeço a isso. Só que assim, desde 5 anos convivendo,
Eu não tenho como, eu com uma escola de samba, eu não tenho como não enaltecer os meus. Sim. Não trazer os ícones que para mim são pessoas assim, porque um babalorixá, uma ialorixá, eles levam, além de todo um formato de uma casa, eles levam a vida das outras pessoas. Eles são responsáveis ali, eles são, né, têm aquela autonomia. E quando uma casa te abraça, igual esse ano eu venho falando do Axé Batistini, mas também junto com Ileolá, né, mãe Carme, que me abraça, que me ajuda, que vai com os filhos dela, vai com o neto dela. Isso é amor, isso é carinho. Né? Isso é carnaval. É carnaval. O carnaval Tem que é mostrar a isso. O cultura. carnaval é família. E quando Como a Ana falou. é, Ana tem os tios, tem passa a mãe. de pai para filho, de mãe para Tem filha, o pai, de entendeu? vó. Como eu tenho minha avó, que era o sonho dela, entendeu? Então, é assim. E tem esse preconceito, né? A sociedade tem o preconceito de quando eles veem o valor total, eles acham, puta, mas todo esse dinheiro investido no carnaval, como se a gente ficasse só pulando, ou se a gente ficasse só bebendo. Eles têm essa visão errônea, Sim. que o carnaval não é isso. O carnaval é é um ambiente familiar. É um lugar de responsabilidade. Quando a gente chega lá, a gente imposta um pavilhão, que é a coisa mais sagrada. Sim, e Sim, tem que né? ter o maior respeito A gente pelo tem o maior pavilhão. respeito. Uma mulher não pode ficar de calça do lado do pavilhão. Tem várias situaçõezinhas. Até porque o pavilhão, ele tem um significado, né? Ele não é só um pedaço de pano, como Sim. dizem. Conta pra gente, pro pessoal que tá gente nos saber. ouvindo, sobre essa questão do pavilhão. Então, o pavilhão, ele demonstra a identidade de cada agremiação, Uhum. tá? A identidade de cada agremiação. Mas, se eu estiver errado, né, o meu tio penteado, ele pode até depois ele explicar melhor. Mas ele, na época dos escravos, entendeu? Identificava a tribo. A identificação de cada tribo, né? Então, toda a escola de samba, primeiro que a gente tem que frisar uma coisa, para as pessoas entenderem. Escola de samba é uma coisa e carnaval é outra. É isso. Boa. Eu sou cristã, então eu estou como presidente porque Deus permitiu, tá? Sim, Eu primeiro pedi Deus, autorização para Deus, eu fui perguntar para ele. E através de um pastor, que o pastor não me conhecia, que a gente teve uma reunião com a família, e aí eu tava naquele impasse, se eu pego ou não pego. Aí eu falei para a família, eu falei, olha, se eu vou perguntar para Deus, se ele falar que é para eu pegar, eu pego. Se ele falar que não é para pegar, eu não pego. E aí eu fui para a igreja, culto de quinta-feira, cura e libertação, e tô ali brigando com Deus em pensamento, fala comigo, preciso de uma resposta, meu coração apertado, porque fala. Um pastor que não me conhecia, que estava visitando a igreja, no final ele falou, você veio atrás de uma resposta, né? Pois Deus manda te dizer que é para você pegar. Olha só. A escola de samba, que é uma cultura de negro. E aí eu venho para porque quando eu fiz a faculdade, que eu fiquei indignada, porque o negro, ele não podia entrar na igreja. O negro era tratado como mercadoria. Sim. Só que as pessoas não sabem. E o que ensinam na escola, no primário, que a gente só aprendeu sobre a escravidão, que o negro sempre foi escravo, sempre esteve num lugar de vexatório, né? De muita dor, de ser usado. A mulher preta, naquela época, ela era usada, porque a mulher branca, ela não amamentava. Quem amamentava o filho da branca era a negra. Sim. Então é muito sério quando a gente fala do preconceito. Só que as pessoas, elas não querem estudar a história verdadeira. Elas querem viver das informações que são mais cômodo para porque elas. fica cômodo, né? No Como país você da falou. Alice da Maravilha, né? E daí quando um negro ou uma negra vai falar, é mimimi. É Por mimimi. que que eu vou ficar me preocupando com isso, se pra mim isso nada importa? A Pra verdade pessoa é essa, que tá não nesse importa. lado, pra mim não importa. E não é assim. Não porque importa. enquanto sociedade, importa sim. Sim. Importa sim. É óbvio que, como eu cresci em escola de samba, então a escola de samba, ela é inclusão, né? Então a gente Sempre. conviveu com LGBTQIA+, né? E são muitos, eu tenho um amigo que, o nome dele é Marcos, então ele tá na Itália, ele vem sempre no carnaval, olha, eu amo, porque ele me ensinou muita coisa,
né? Até quando eu participei do concurso para a Corte do Carnaval de São Paulo, eu tive assessoria dele, e só de pessoas, né, qualificadas, homens. E eu, com a escola de samba, eu aprendi muita coisa, sabe? Porque realmente é inclusão. Eu sofri preconceito. Eu sofri uma discriminação na empresa que eu trabalhava. Só que como nós, mulheres pretas, além de ser pretas, negras, da raça negra, a gente sempre acha que a gente é inferior às pessoas, né? Você trabalhar com vendas, eu trabalhava com vendas também. Então, eu sempre me achava a incompetente, a que vendia menos na empresa que eu trabalhava. Só que eu nunca levei para o lado do preconceito. Uhum. Eu sempre levei da minha incapacidade. Você se culpava Eu me por uma culpava. coisa que não era E verdade, eu era que era um preconceito de outro e não tinha nada a ver com seu desenvolvimento profissional, com a sua capacidade. Sim, sim, até que um dia eu era a única, eu trabalhava numa empresa, uma revenda de informática, onde os diretores, para fechar projeto, eles sempre me chamavam. Então, eu sentava em reuniões com o diretor, com o presidente de empresas, ao ponto da do tio de uma empresária, falar assim, senta aqui, vamos tomar um café, vamos tomar um chá. E vinha, assim, as piadinhas. Só que eu sempre mantive a minha postura. Sempre me mantive. Até porque eu não estou me vendendo. Você compra se você quiser comprar, é porque o meu produto é bom e eu estou com preço bom. Se você não quiser comprar, eu não vou me vender. Porque eu não preciso disso, né? E eu sempre viajava, né? Tinha uma empresa de educação que era de Ribeirão Preto, e todas as vezes que eu viajava para lá, com autorização do dono da empresa, eu sempre ficava dias a mais, até porque tinha uma família lá, e eu falava, não quero ficar em hotel não, eu fico lá, que é Mococa, então de Mococa até lá era 1 hora. E eu estava me preparando para viajar. E eu fui tomar água. Na verdade, eu fui tomar água e o rapaz que vendia, outro vendedor, ele falou para mim assim, eu indo pro bebedouro, ele falou, sai da frente, e falou um palavrão. Eita. E aí, uma moça que também era vendedora, falou assim, calma, crianças, né? Opa. Aí ele pegou e falou assim, também olha a cor. Ah, não. E aí eu voltei para ele e falei assim, eu vou fingir que eu não ouvi. Aí ele falou assim, se achou ruim, me processa então. Só que eu estava naquela correria, que eu estava pensando que eu tinha que viajar, então eu falei, eu não tive tempo para pensar. Fui, quando chegou o final de semana, eu sei o que é sofrer o preconceito. Aquilo te pegou, você sentiu... Me doeu na alma, porque dói abalou, na alma. né? Porque o que eu entendi naquele momento, que eu estava sentindo a dor da alma, eu senti tudo que os meus antepassados sofreram. Porque eu e a Irene, nós carregamos antecessores. Sim. Pessoas que sofreram, que foram chibatadas, sabe? Aquela dor a gente sente com a discriminação nos dias de hoje. Porque se a gente for parar pra pensar, faz muito pouco tempo Sim. que a escravidão acabou. Se a gente Verdade. colocar em números, se a gente pensar na quantidade de tempo que o planeta existe, que o ser humano existe, é isso daqui. É muito pouco. Exatamente. Né? Foi praticamente ontem. Então é uma história recente que traz marcas, né, visíveis e invisíveis para a sociedade. E tem que falar sobre isso. Por isso que é importante essa parte da cultura que vocês fazem, né? Não só no carnaval de bairro, no desfile, mas durante o ano também. Porque vocês estão fomentando a cultura, vocês estão falando sobre isso. Sim, o ano todo. É o ano inteiro. E pessoas brancas consomem carnaval. Gosta, Exatamente. né? Gosta. E Não, pessoas tem de brancas tudo. consomem O carnaval, é como ela falou, é acolhimento. E é tem isso de que é todo. importante, porque eu, como uma pessoa branca, Bia, e a gente ir lá e entender uma história, Sim. né, de uma religião que eu não tenho muito conhecimento, Sim, e aí sim. aquilo pode despertar algo, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu vou entender até mesmo a Exatamente. história. A gente do olha a Tim história Maia. para não repetir, né? É. Como a gente vai entender, até mesmo como sociedade, se a gente não olhar a fundo o passado?
Como que a gente não vai repetir? Então, quando isso passa a ser normalizado ou não falado, qual a chance da sociedade repetir de outra forma aquele ato? Exato. E o importante, eu trago sempre as lutas, a gente está falando aqui da questão do povo preto e a gente também fala muito da questão da mulher. Se a gente não tiver, por exemplo, os homens junto na questão da mulher, a gente também não vai mudar. Sim. Né? Como Exatamente. você falou, né, Irene, que precisa de as pessoas brancas precisam estar atentas a isso também, porque E senão os não homens muda. também. E os homens também. Os É a mesma homens têm coisa. que girar esse... Na verdade, é como a Ana falou. Eu não senti a mesma dor do que ela algumas vezes, essa questão do preconceito. Porque eu sou uma pessoa muito reativa. Se pisar no meu pé, eu grito. Já é papum. Na hora. Então, eu não tive tudo isso nessa questão do preconceito racial. Mas, como mulher, eu sofro assédio constantemente, diariamente. Todos os dias. Todos os dias. Né? Porque eu sou mulher, daí eles acham que pode gritar, que eles podem falar mais alto, que eles podem coagir, E na eles questão podem, de ser passista? eles podem desrespeitar. Não, na questão de passista, então, daí virou... Pior ainda. Pior Como que foi, assim? Você não é mais passista Não, não hoje? sou. Então você... Aliás, eu sou eterna mas- passista da sempre vai-vai. vai ser. Eu nasci vai-vai, vou morrer vai-vai. Não tem jeito. Nessa época, existe essa questão da objetificação do corpo feminino, que Existe. está ali no carnaval. Como que foi pra você isso? Não, sempre existiu, é isso. É mulatinha, é sambistinha, Meu Deus. vem só pra rebolar. Isso daí é o que tem nos bastidores do carnaval, né? A sexualização. né? Isso tem porque a maioria é dominado por homem, né? Então eles vulgarizam a situação dessa forma. Sim. Eu, na minha escola, chamo minhas passistas, minha rainha, minha cor de cereja. Porque elas são a cereja. Elas vêm para brilhantar Sim. o meu trabalho. Porque tem o bolo. O bolo a gente faz com a farinha, com leite, com a margarina, com ovos. Mas elas são a cereja. Né? Elas chegam e deixam o bolo mais bonito. E você liderando, qual o impacto disso para você acredita, tanto para as meninas que estão chegando aí no carnaval? A gente sabe que o carnaval tem essa herança, né, cultural Sim. e familiar de passar, né, na família. Mas vocês em posição de liderança, como você enxerga o seu posicionamento ali, aquela menina enxergando ali Faz sua diferença, posição? né? Eu tenho, como eu tô te falando, eu enxergo elas sempre com muito respeito. Então, elas repassam isso pra mim. Eu vejo no olhinho delas, entendeu? Que elas têm esse carinho comigo também. Então, a gente vai repassando, né? O que eu posso ali no momento ensinar, vamos sambar assim, vamos fazer daquela maneira, entendeu? Porque a Ana, eu não sei, mas eu como presidente, eu olho tudo, vejo tudo, quero saber de tudo. Porque se eu não fizer isso, eu já me sinto que não deu certo. Né, que se acontecer algum erro, que é normal Claro. no carnaval e na vida. Tudo acontece, às vezes tem um deslize, não deu certo. Mas daí eu tenho essa atenção de olhar tudo. Mas assim, na verdade eu sou muito humilde contra mim mesma, entendeu? Porque eu sou uma escola de samba de 8 anos, fundada por mulheres, como eu falei para vocês aqui. Então assim, eu tô sempre em aprendizado. Eu gosto de escutar igual a Ana aqui. Ela tem uma bagagem de mais de 30 anos, então eu gosto de escutar os outros presidentes, as pessoas, os ícones, os embaixadores. Eu fico horas, às vezes eu ligo para o seu Edson Prado, fico horas conversando com ele. Com o seu Penteado também, eu fico ali horas escutando o que eles têm para falar. Porque o Cachito também, às vezes, me fala alguma situação. Então, assim, eu fico deslumbrada, porque, na verdade, eu não queria, não foi uma coisa, um sonho meu, eu quero ser presidente, mas eu sempre tive envolvida com o carnaval. Sim, entendi. Né? A vai-vai, assim, sempre foi uma paixão que eu sempre tive. Então, eu sempre olhava aquelas pessoas com admiração. Então, hoje, quando eu me vejo do lado daquelas pessoas, igual agora eu estou fazendo o carro no barracão da Peruche. E o atual carnavalesco da Peruche é o Chico Espinosa. Do lado, assim, quando eu vejo, tá ele me chamando de minha linda. Eu falei, gente, o que é isso? É um ícone, É um entendeu? ícone, Tem com história. certeza. É muita história, é muita bagagem, essas pessoas. Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa muito respeitosa, até mesmo pela minha religião. Eu sou EQED, que é um posto que é mãe, né, que cuida ali dos orixás, mas a gente tem a religião de matriz africana, a gente é muito correto e a gente segue uma disciplina muito séria, uma hierarquia. Então, a pessoa mais velha é sempre enaltecida. E não é por orgulho ou por exaltação, não, é por dedicação ao orixá, porque a nossa religião é
uma religião de extrema humildade. A gente fica dias ali num roncó, tomando banho gelado, passando por uma série de situações de você renascer mesmo. Então, essas pessoas, elas têm que ser aplaudidas e colocadas num espaço de visibilidade. Com certeza. E o carnaval é isso. É isso. Ele mostra a visibilidade sempre. E o que eu quero dizer também, assim, complementando o que a Irene está falando, da questão da religião, aí vem o que eu aprendi na faculdade, que me revoltou mesmo, é que, assim, a forma que o negro foi tratado, eu falo que a religião, né, de matriz africana era uma forma de alento deles, né, para amenizar a dor deles, né? E aí, muitos não entendem, acham que o negro é amaldiçoado. Só que Jesus, se for entrar a fundo na história da Bíblia, Jesus não é branco. Sim, tem isso também. Não Né? tem Moisés, por aí, no porque não calor tinha daquele do só ele ser branco ali. Egito, loiro, próximo azul. ali, né? Então, Moisés não era branco, né? Então, assim, por que o negro sofre tanto? Assim como Jesus sofreu. Né? E a gente tem um grau de espiritualidade, não desmerecendo de outras pessoas, né? De outras raças, né? Mas assim, o grau de espiritualidade que a gente tem é muito aguçado. E que isso vem numa cultura ancestral do povo. né? Porque negro, a gente, né? como eu falei, impressionante. Sim, isso, mas como na eu falei, religião tem bastante a branco. gente Tem, né? sim, Meu babaldechá era branco. E era uma pessoa, assim, totalmente, né? Meu pai de santo, totalmente ali atento à coisa da religião de matriz africana mesmo, e do negro, pautado ao... que ele, né, vivenciou isso também, 60 anos, né? E de acordo com a dedicação. teoria da evolução do ser humano, nós todos somos filhos da África. Né? Exato, é isso sim. que eu ia Já falar. começa aí. Então hoje, assim, é muito interessante. O pai de santo dela era branco. Era. Só que, e a família Vai dele? lembrar. E os antepassados dele? Pois é, Sim, então. Né? trazia. Porque hoje, nós somos de 100%, 51%, um exemplo, são negros. Sim, são sim, descendentes sim. de negros. O Né? Brasil tem maior população Olha, negra, negra Todo mundo do tem que um negro branca, no sangue. né? Se for procurar... E Com aí, certeza. a não ser aqueles que são alemão mesmo, né, raça pura, ou judeu, que eu trabalhei com judeu. Mas assim, por que a gente não faz esse estudo, né? E sem vergonha de falar que, igual eu sempre falei, para quem quer que seja, eu sou negra. Ah, você é morena? Não, eu sou preta. Nossa, eu fico nervosa. Não né? existe Moça, morena. Morena, eu questão- fico chateada. Não, nada. Tem uma questão. Eu trabalhei muito tempo com um projeto social que a gente levava curso de computação, de Word, essas coisas pra garotada de comunidade e tal. E aí tinha que preencher, né? Colocar cor, tal, não sei o quê. E aí você olha pra criança, você vê que ela é uma criança negra e ela não põe. Sim. Isso aí a minha colega de trabalho, a minha para é uma mulher negra, ela falou assim, e ela me falou isso. Ela falou, durante muito tempo eu também não coloquei, porque você não quer aceitar isso. Ela falando da história dela, né? Não é meu Sim, lugar de fala, sim, mas ela sim, contando sim. sobre isso, falando porque para mim era difícil aceitar que eu era uma mulher negra, porque ser negro é igual a um monte de coisa entre aspas ruim que a sociedade coloca. Isso. E aí, quando a gente sai da bolha, né, porque eu, com uma mulher branca, entrando e vendo uma situação e a criança colocando branco, e você vê claramente que não é, e você vê o peso que muitas vezes traz, que não deveria trazer. Sim. E é justamente deveria por isso achar que a gente está bonito, aqui né? debatendo o quão é importante a gente falar da cultura, que é uma cultura do país, é uma cultura do Brasil, que faz parte de todos os brasileiros, né? Sim. Que todo mundo deveria se orgulhar. E na verdade também ainda tem criança. uma certa crítica, mas todo ano fala da mesma coisa. Pois é, sempre falam isso, Eles né? querem ainda silenciar a nossa voz. Pois é, Sim, como Né? assim? Que é o pior ainda. Mas, gente, a gente foi escravizado há tantos anos. Você acha que a gente não tem que falar todo E ano a vamos mesma vai coisa? continuar Sim. falando. A gente tem que falar. falar. Porque é o momento que a gente tem ali de parar, que o mundo É um para. Tá olhando manifesto, pra né? vocês. O mundo tá olhando pra para. vocês. O mundo para ver o carnaval. O Brasil então, é a maior festa se a popular gente brasileira não- do mundo, né? Sim, No caso é o se a gente carnaval. não se manifestar naquele momento, trazer o que é ou de mais doloroso, ou de alegria, que foi da nossa raça, a gente não tem muito o que fazer, não tem por que estar ali. Sim. Né? Sim. O carnaval é essa transformação, é essa situação mesmo. E como eu igual falei, né, na escola, a gente sofreu muito.
Muito, muito, muito. E assim, eu demorei para fazer minha faculdade. Né? Eu fui fazer minha faculdade, eu tinha 33 anos. Né? Mas eu sou formada em processamento, eu sou técnica em processamento de dados e analista de sistemas. Olha só, uma mulher do TI também. Do TI também. Da tecnologia. E depois eu fui para o direito, porque eu sempre quis. Né? Mas na escola, o meu primário até o colegial foi traumático. Eu não vi a hora de acabar, sabe? Porque você é chamado de macaco, Ai, né? Então, por que muitas crianças não querem assumir a cor? Por conta disso. E isso, eu falo, isso a sociedade não mostra. Né? Então, assim, é mais fácil você falar que é mimimi do que você entender a real situação. E você né? também olhar pra você e ver que você é uma pessoa racista, sim. Sim. Eu fui, né? Ou foi. Ou se eu não fui, ou se eu não sou, agora eu Porque cheguei na se eu consciência tô que naquela situação naquela ali situação eu eu fui. fui racista. Sim. Eu errei, eu preciso errei, mudar. Que é isso, o problema do ser humano, ele não quer mudar. Não, Não. tá? É assim, na minha época não era assim. Não, peraí, a gente tá evoluindo enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então a gente tem que mudar, sim, olhar para os... Eu, na verdade, nessa questão também vejo grande evolução. Hoje Sim. você liga uma TV, você vê protagonistas negros em várias novelas. Até princesas da Disney, que antigamente... Que isso não existia, né? É porque virou... Aí, corrigir, só para... A gente também tem que ter um olhar bem crítico. A forma... A gente vê os negros, né, como protagonista. Sim. É que virou a bola da vez, né? O que acontece? Hoje, a população negra, ela é a maior consumista de produtos. Sim, mas eu acho que é bom que virou a bola da vez. Sim, virou. Que bom que tá fazendo, que tá trazendo. Sim, mas vamos, né? Porque vamos se olhar... a gente ficar... Eu acho que assim, Ana, também se a gente ficar olhando lá atrás, a gente também não vai para frente. A gente precisa trazer essas pessoas. Tem que ter mais artistas, mais pessoas para nos representar, tem né? que ter mais apresentador de TV, tem que ter mais repórter, né? Advogada, médica, tudo. Você sabe que perguntar... E assim, para essa criança que a Aline falou, ter o orgulho de falar que é negra. Tem uma sobrinha de 10 anos. Eu tenho uma filha negra que ela sempre estudou em escola particular e ela ama ser negra. Ela sempre, desde o momento... E assim, na sala dela tinha ela e mais um. Não tinha? Na faculdade agora ela acabou de se formar, de biomédica. Olha, tinha. Parabéns Obrigada. pra sua filha. Obrigada. Ela tem uma filha que já se formou, peraí. Tem. Já se formou em biomédica? Biomédica. E aí só tava ela. Ela e mais, acho que ela e mais uma. Então, quer dizer, existe ainda, existe. Mas a gente tá quebrando, né? Então, assim, tem que bater, igual a Ana falou, passar essa questão da dor, porque ela passou isso. Não tem como falar, ai, não, foi tudo normal, foi mil maravilhas. Não foi, passou. Só que a gente tem que mostrar também o que tá de evolução. Porque se o cara que é ator não aceitar fazer o papel, porque ele vai falar, estão me usando, daí não tem condição. Não, mas assim... A gente tem que estar em protagonista em várias situações. Sim. É como eu e você, 2 presidentes negras à frente de uma escola de samba, de uma e a gente sofre, né? A gente está sofrendo. Eu não imaginava que eu fosse sofrer tanto por ser mulher e presidente de uma escola de 51 anos. Quando a mulher se coloca em posição de destaque, ainda mais, né? Ela deve sofrer mais do que eu, porque como ela não é... Ela existe o quê? Que isso também existe na escola de samba. Existe já pessoas que já estavam lá. Que já não reconhecem ela, às vezes, como a presidenta. Como liderança. Porque ela já fazia um outro cargo. Então, ela ficou meio que ela tá tomando um espaço que não é dela. Como em outros lugares, porque né? isso sempre existe. Você tá tomando meu... Não, mas quem é ela? No meu caso, não. Você já começou. Fui eu que né? fundei, eu e minha avó. Então, homem não canta muito lá na Imperial. Você falou, tem lá é casa de mulher e de velha ainda, que é o que eu mais tenho na minha escola. A dona Irene. As minhas velhinhas, minhas diretoras. Um beijo pras velhinhas. Isso, Dona Cida, Brasilândia, terrível. Lá quem manda é nós mesmas, entendeu? O que a gente determinar, os colaboradores fazem, eles ajudam, mas eles sabem ali quais são as regras, são homens muito respeitosos, porque essa é a primeira coisa, não desrespeito não pode existir.
Sim. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos e quando você fala realmente, ela sempre pedia muito a boneca que fosse uma boneca igual a ela. Eu quero Sim. uma boneca igual a ela, porque isso tem significado. Sim. Porque a gente cresceu vendo o quê? A Barbie loira, aquilo, né? Todo aquele padrão. E quando vocês falam da escola, você traz o quê? Um lugar de pertencimento. Sim. Tanto, né, pela cultura que é passada, acho que por isso que é tão familiar, um ambiente seguro. Mas mesmo esse ambiente seguro que a gente tem que trazer, tem o machismo que é encarado, que é uma pauta que a gente tem trazido. Essa posição, a mulher, gente, no mercado de trabalho, seja no meio social, ela enfrenta esse preconceito, como a né? Ana, Ela enfrenta ela esse falou desafio. que não, de né, não- deu aquela experiência da e reunião assim- que ela teve e as pessoas ficaram ali abismadas, porque ela tava... Eu realmente parei de trabalhar faz 8 anos, porque eu também trabalhava, além de vendedora, com eventos, e foi bem na época da pandemia, né, que eu fiz o meu primeiro desfile oficial, daí tive problemas ali nessa questão que a empresa que eu trabalhava faliu, mas assim, eu sempre, por ser autônoma e trabalhar com gente, eu sempre sofri muito assédio, mas eu sempre me posicionei, então já não fazia muito farinha comigo, entendeu? Já em função disso. E assim, Eu não tenho, assim, eu não posso falar que, eu tive, que fizeram isso pra mim, ou que fizeram aquilo, que eu identifiquei como um preconceito, entendeu? e eu trago Racial. um quilombo, né? Porque o Prova de Fogo, ele é um quilombo. Primeiro porque Pirituba era um quilombo, né? Ali, perto da ponte da Anhanguera, ali era o castelo da amante do Dom Pedro, né? Eu sempre confundo. Tem Nossa, a que rico, Leopoldina e tem a Leopoldina, Amiga, você nunca Qual me que era? contou Ai, isso. que é próximo ali tem a Vila Leopoldina, Vila Leopoldina. e tem a Anastácia. Tá. Então, o Dom Pedro, porque ela tem a Marquesa de Santos, É, a Marquesa de né? Santos A Marquesa de Santos. Então, ele deu um castelo para ela. E o castelo tá bem próximo da ponte da Anhanguera. Então, ali é um quilombo. Pirituba é um quilombo. Sim. E aí, o Prova de Fogo é a única escola de samba de Pirituba que tem representatividade no mundo do samba. Tanto é que nós temos 51 anos de fundação. E eu fui também, 25 anos, madrinha da bateria da Escola de Samba Prova de Fogo. Ah, você foi madrinha da Madrinha da bateria. Legal. Também sambava, você acha? Sambava. E interessante que eu fiquei sabendo, assim, de um antigo diretor, que ele é o filho postiço do meu tio, que ele falou, meu tio um dia falou, você não vai mais sair na frente da bateria. Eu falei, não, que isso, vou de jeito nenhum, não vou deixar de sair. Eu briguei com meu tio, eu falei, eu não quero. Só que o meu tio não chegou para mim e falou assim, olha, é porque eu acho que você pode ajudar o Prova em outros setores. Ele não falou. Tá. Só te tirou da bateria. Me tirou da bateria, eu chorei tanto. Ai, meu Deus. E aí, quando eu assumi o Prova achando que eu não tinha capacidade de administrar, porque, como eu falei, eu sempre fui operacional junto com a minha mãe, né? Mas isso também é uma questão da mulher, sabe, Ana Paula? Infelizmente, nós mulheres, a gente tem essa questão da síndrome da impostora. A gente sempre Sim. acha que a gente não é capaz. Assim, a primeira coisa, ai, será que eu vou conseguir? Será... Não todas, claro, né? Tem mulheres que não sentem isso, mas numa grande maioria, por conta de uma sociedade que te coloca pra baixo. Sim. Ah, se será deixar- que vai ser Se capaz deixar, eles mesmo? sobem por cima. É. Sim. E assim, quem é ela? Madrinha, ela era madrinha de bateria. ela era da e agora bateria, quer ser como que ela pode ser presidente? presidente? Mas esse meu retorno pro Prova, né, que como eu falei fora do ar, que eu tive problemas de saúde, eu trabalhava na UESP, eu fui assessora do Cachito, né, trabalhei Aliás, 3 um grande abraço anos. pro meu amigo né? Cachito também. Como eu tamo falei, falando aprendi bastante muito. dele. É isso aí, Né? tem que dar. E depois eu fui do departamento de carnaval com o Nenê. A UESP, para mim, foi uma escola. Porque eu trabalhei em outras empresas e era assim, né? Eu não sei se com você era assim. Eu chegava 8 horas, 8h30, eu já estava cansada. Totalmente sem energia nas empresas que eu trabalhava. Na UESP, não. Quanto mais a gente trabalhava, mais a gente tinha energia. Olha Por quê? só. Porque eu descobri que a gente estava com o nosso povo. E no né? propósito de E no vocês, propósito, né? E fazendo o que gosta. Então, através disso, eu fiquei afastada há 10 anos, né? Por conta de saúde, questões de saúde. E veio a pandemia, mas antes da pandemia, a minha mãe passou por um processo de saúde muito delicado, onde o médico me chamou um dia e falou assim, se a sua mãe não operar, ela vai morrer.
né? Porque ela tá com problema do coração e tal. Falei, tá. E aí ela foi convidada a participar da escola de samba. Foi homenageada pela Terceiro Milênio. Olha só. Que legal. Porque a minha mãe é uma das fundadoras da Terceiro Milênio também. Sério? Que Sim. legal. E é uma escola que agora já tá super em Já destaque, tá, já tá no grupo né? especial. E aí, Sim. só para resumir, depois que a gente assume a escola, o médico falou que ela não podia nem sentada. Meu Deus. E aí a gente assume a escola. Depois de um tempo, ela se tornou embaixadora do samba. Ela foi cidadã do samba do Carnaval de 2025. Nossa E Senhora. nós recebemos a ligação do Hospital São Paulo falando que ela estava marcada a cirurgia dela e que ela iria fazer exames para fazer a cirurgia. Quando chegou lá, a médica pediu para ela fazer um exame lá, básico. Ela falou assim, por que a senhora está aqui? Porque o médico falou que eu tinha que operar. Ela falou, não aparecendo nada. Que bom, né? Meu Deus, olha. Quer milagres dizer, o acontecem. samba cura. Samba cura. Cura. A escola de samba cura. Então, Como a minha avó, a 82 anos, costurando. Exatamente. Sem parar ainda. Que eu fico abismada que ela tá lá com a perninha e ela tem dor na perna, Mas nos na hora pés. que tá lá, Na hora que ela tá feliz. Tá Nada, feliz tá da feliz, vida. tá Minha mãe feliz. também falando que não ia aguentar, mas ela desfilou com todas as escolas da liga. Sim, uma Né? graça. A mãe dela é uma Então, graça. não adianta a gente querer sair fora daquilo que é nosso. É o destino. É o nosso lugar. Tá? Onde nós estamos, tanto eu quanto a Irene, nós estamos no nosso lugar, que é o nosso lugar de fala. E através da nossa experiência, através do nosso cargo como presidente, nós estamos espelhando outras mulheres que podem dizer assim, é possível. Sim, verdade. É isso. agora vocês falaram bastante e eu acredito que todo mundo que tá nos assistindo vai querer assistir o desfile de vocês, gente. Por favor, É, gente. por Que favor. dia, que horário, pra gente saber, pra podermos estar lá prestigiando, né, Bia? Prova É de isso. fogo desfila no dia 16 de fevereiro. Vai ser a última escola, vai fechar o carnaval da Olha UESP, só. né? Na Vila Esperança. O horário do desfile é 1h da manhã. Então, 16 de fevereiro, lá na Alvinópolis, Carnaval da Vila Esperança, 1h da manhã, prova. Tim Maia, o som que mudou o Brasil. Boa. A minha é dia 14 de fevereiro, às 22h40. Imperial da Vila Penteada, hein, gente? Lá na Alvinópolis, que é na Vila Esperança. Legal. Vamos fazer bonito, vamos contar um pouquinho a história de Pai Pércio, da Bahia. Tô chamando aí, convocando todo o pessoal do Axé para mostrar, para homenagear, né, o nosso Tata Pércio. É isso aí. Então, E é espera isso. eles lá, né? É, a E gente já tá diferente- caminhando E pro diferente final, da hein? Ana, ainda tem vaga, viu? Entra lá Ainda na tem rede vaga, social. pessoal. Entra na Imperial. rede social, na Imperial, fala com a Nega Rô, que Qual que, é a é, qual que é o arroba da... Imperial da Vila Penteado. Ó lá, galera. Vai aparecer aí, tá Por aparecendo favor, durante o falem com a programa. Nega Rô, que ainda tem lá umas vagas e vocês estão convidados, a família Imperial da Vila Penteado. Essa Todo mundo é conversa bem-vindo. fluiu. É isso. A gente tem durante o programa, tá passando aí o arroba das meninas das escolas, então você pode procurar, fazer contato. E essa conversa fluiu, hein? Foi. Vou falar. A gente já A tinha gente falado. viu. Ter 4 mulheres juntas conversando Não na vai hora e dar. fazer assim, gente. E é muito importante porque a gente entende como é um lugar de pertencimento, né, para vocês, e como é importante ter essa liderança, ter esse lugar. Mas eu queria, antes de finalizar, a gente trazer um recorte para uma temática que a gente, por esse programa ser um programa que a gente fala da voz e vez das mulheres, para um tema que não é tão legal, vocês citaram muito ao longo dessa conversa, como o assédio é muito presente, essa sexualização. E a gente tem dados de que 50% das mulheres já relataram. Então a gente tem aquelas que não relataram, não notificaram o assédio. Então 50% das mulheres passam por situações de assédio no carnaval. Então é um alerta para que nesse carnaval a gente tenha aí toda a sociedade com um olhar mais atento, entendendo que não é não, que exige consentimento, que as mulheres possam se sentir mais seguras para curtir essa festa, né, Aline? É isso aí, gente. Ó, não é não sempre. Então, não interessa a sua fantasia, se você tá sorrindo, o jeito que você tá dançando. Se você falou não, é não. É não. Combinar sinais com as amigas, isso eu faço bastante. Você tá numa situação ali que tá percebendo que o cara já tá ultrapassando os limites. Assédio, sinal com as amigas para elas já te tirarem daquela situação rapidamente e você conseguir se livrar daquilo.
ficar atento às bebidas, isso os pais e mães sempre falavam Nossa, pra gente, minha mas mãe, é bom falar. Minha mãe falava. Sim. Minha mãe De falava novo, isso. Se deixou o copo, gente, não pega de volta. Ou não aceitar também bebidas, às vezes, de pessoas estranhas que estão te oferecendo. Então, E fica até muito desconhecido atento a isso. também, né? E até desconhecido, é verdade. Até desconhecido. Confiar na sua intuição, que isso também é importante. Perceber uma coisa esquisita ali no local, sai fora. Não fica, né? Confiar em você mesmo. Nós, mulheres, Exato. temos que confiar na Na gente. gente, Acho que sim, falta um pouquinho sim. isso. Tem um sexto sentido, né? E saber pedir ajuda. Então, procurar um policial, procurar pontos de apoio. No Carnaval da cidade de São Paulo, sempre tem pontos de apoio do não é não. E até mesmo em ambulatórios, né? Conversar com alguém para você, se você estiver em alguma situação de risco. Cuide também do seu corpo, da sua energia. Então, hidrate-se, cuide, respeite os limites Beba físicos, água. beba água. Assédio é crime, viu, gente? Então, é importante deixar muito claro. Não é brincadeira, assédio é crime. A Aline fala muito sobre isso nas redes sociais. O carnaval é um espaço de protagonismo também feminino. Então, como a gente tem aí, você falou a cereja do bolo, as mulheres ali à frente, é um espaço de protagonismo, mas é preciso respeitar. Assédio é crime, a gente precisa destacar para que isso acabe. Então, é a maior festa, como a gente falou, popular do mundo, mas a gente precisa dar destaque para essa pauta, porque, infelizmente, é um momento que a gente tem que olhar para as mulheres com cuidado, e a gente faz um convite para que os homens também olhem essas situações e não permitam, porque muitas vezes quem fica ali calado diante daquela situação está sendo cúmplice, né? Você está entrando na mesma onda, então que a gente realmente faça uma corrente de apoio, né, Aline? É isso aí. Queria agradecer mais uma vez vocês, meninas, por estarem aqui nesse programa tão especial, onde a gente está colocando esse protagonismo das mulheres e vocês, protagonistas da vida de vocês e também da escola em qual vocês fazem parte. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite, obrigada. E eu gostaria de aproveitar para agradecer a nossa comunidade Prova de Fogo, é o Prova, agradecer a Ala das Baianas, aos coordenadores, diretores, passistas, componentes, casal de mestre sala e porta-bandeira, né, nosso casal é a Monique que vai estrear, minha sobrinha nasceu no Prova, né? Então eu quero agradecer a toda a comunidade do Prova de Fogo por esse apoio que estão me dando, né? Porque não existe, presidente não faz carnaval sozinho. A gente depende da comunidade. E agradecer a Deus, né? Que toda a honra e toda a glória é para Ele. Irene, se despeça aí também. Gente, eu quero agradecer ao convite, né? Foi gratificante estar aqui com vocês, nesse bate-papo maravilhoso do lado da Ana, né? E também agradecer a minha comunidade, dizer aí que está chegando a hora da gente mostrar tudo que foi feito, né, durante desse ano, que não foi fácil. Agradecer aos meus diretores, que são aguerridos, porque nós aqui da Vila Penteado são poucas pessoas, mas que fazem um trabalho muito grande. Agradecer a minha diretora, a Sueli Prado, que está ali do meu lado a todo momento, e todo o restante da diretoria, né? E agradecer aos apoiadores, né? Porque sem eles eu não consigo, né? O Renato, né? O Rodrigão, que está sempre ali do meu lado, eu pedindo, eu chamando, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. A Escola de Samba Peruche, né? Que cede o espaço ali para estar fazendo. A minha madrinha e co-irmã Vai, que também sempre que eu dou um grito lá, gente, me ajuda, me socorre. E é isso. E agradecer a diretoria da UESP Sim. por fazer esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo à frente da direção. Né? Agradecer ao Nenê, a diretoria claro, dele, né? Agradecer ao nosso presidente, Alexandre Magno Nenê, né, que está aí Teixeira. nessa luta, né, que é tá à frente também, né? Ser um presidente de uma UESP não é fácil, né? O presidente, tudo vira culpa do presidente. A verdade é essa. Como na Ana também, todo mundo no Prova é tudo culpa da presidente, e na Imperial também não é diferente. Mas eu agradeço pelo carinho, pelo companheirismo de todo o ano e de todo esse tempo que eu tô no Carnaval.
É isso. Eu quero agradecer, meninas, também, e dizer que o Carnaval, como a gente abriu esse programa, é um espaço, é uma festa que movimenta a economia. Como a gente falou, olha, gente, 50 mil empregos diretos e indiretos são gerados com o Carnaval. Um retorno de... tem aqui o número, vou até citar para vocês verem, de 3,4 bilhões só na para a cidade. Só na cidade de São Paulo, 6,7 bilhões no estado, e a gente movimenta aí, o Carnaval movimenta cerca entre 12 e 27 bilhões por ano. Então, para vocês verem como é uma engrenagem que movimenta a economia criativa, E gera a emprego. cultura, gera emprego. Muito emprego. Então, é importante defender para que tenha essa atenção, esses investimentos, né? Esse olhar para a cultura e como a cultura também movimenta a economia do nosso país. E reforçar, Carnaval, gente, assédio não é uma abertura para você tocar no corpo das mulheres, invadir esse espaço. Então, que o respeito seja a base desse Carnaval. Quero mandar um beijo para Débora Justina, um beijo para o Nenê, né? É isso aí, Débora, Nenê. E eu espero vocês no nosso próximo programa. Até a mais. próxima.